Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então mais uma vez sextou para nós. Sextou hoje, dia 31 de outubro, o último dia desse mês de outubro, e eu queria deixar para vocês um recadinho, um alerta, não sei assim, porque hoje, costumeiramente, civilmente, né, celebra-se, como se diz, o dia de Halloween. Mas o Halloween, ele é uma festa pagã, tem origem no paganismo, como as festas de bruxas, as invocações dos mortos. Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos filhos se enfiando e se metendo nessas coisas e nessas celebrações pagãs. Porque por mais que você possa dizer, mas não tem nada de pagão nisso, é só uma festinha da escola. Mas isso vem de uma tradição. Nós vivemos numa tradição de uma igreja que ao longo de anos vai desenvolvendo e gerando santos. Se a gente se mete numa coisa que ao longo dos anos tem uma tradição de bruxaria, de invocação dos mortos, isso além de ser contrário à nossa fé, isso também impacta diretamente na nossa vida cristã. Isso deixa marcas e consequências, sequelas em cada um de nós. Mas também é uma questão de consciência, porque a liturgia de hoje vai falar um pouco de consciência também, que o Espírito Santo ilumina a consciência de cada um. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Também tem um outro elemento que eu ia falar, mas agora eu me esqueci, deixa eu lembrar aqui. A outra coisa que eu ia falar referente a isso, sobre o dia 31. Me esqueci agora, então, deixa pra lá. Vamos, então, para as leituras de hoje. São Paulo ainda está falando aos cristãos de Roma e ele vai falar que o Espírito Santo sonda a consciência de cada um, né? É o Espírito Santo que ilumina a consciência de cada pessoa para purificar, para gerar santidade. Então eu peço muito para que o Espírito Santo chegue à sua consciência também no dia de hoje, para te ajudar a compreender que você é cristão e não deve se enveredar e se enfiar em coisas, realidades e culturas que são de origem pagã. Lembrei o que eu ia falar. Às vezes as pessoas justificam, mas no México eles também têm uma cultura de cultuar os mortos, né? No México, uma cultura um pouco mais latina, central, América Central, né? Mas a invocação que eles fazem não é a invocação de mortos que eles fazem. Eles celebram com mais alegria a memória dos seus mortos. Celebram com festa a memória dos seus mortos. Celebram com festa as pessoas que entraram na verdadeira vida. Então é diferente do que fazer invocação de mortos, né? Porque a tradição da própria abóbora era acreditar que você podia, naquela noite do dia 31, invocar os mortos, e a abóbora era, como não tinha um corpo, era a cabeça daquela pessoa que voltou e da alma que possuía aquele corpo. Então, que era o Jack não sei o que. Tem um nome. E que ele, durante a madrugada, né, do dia 31 até o amanhecer do dia 1º, ele voltava do mundo dos mortos e tinha uma cabeça de abóbora. Então, por isso se usa abóbora no Halloween. Mas é uma coisa pagã, você trazer de volta à vida alguém, isso não condiz com a nossa fé. Jesus voltou à vida, mas voltou à vida, ressuscitou para ir ao céu. E não ressuscitou para curtir uma noite, entendeu? Que é um pouco dessa cultura da invocação dos mortos do dia 31, né? A noite das bruxas e tal. Essa noite, assim, essa questão pagã. E isso se coloca justamente no dia anterior ao dia de Todos os Santos, como uma forma ali também de trazer uma contraposição, né? De que a gente não foi feito para o céu, mas para curtir ali a vida e tal. Seguindo, vai também dizer para nós que São Paulo ele sente uma profunda tristeza e uma dor constante no coração, porque ele tem muito medo do pecado. Então esse medo do pecado gera uma dor no coração dele, e ele também se compadece das pessoas que vivem no pecado. Então, porque assim, tem experiências de santos que tiveram mesmo dores físicas
por se compadecer do pecado da humanidade, do pecado de pessoas, né? Por se unir mais intimamente a Jesus na purificação e na expurgação do pecado de muitas pessoas. Então, isso é toda uma obra do Espírito, que vai gerando uma pureza e uma união com Deus. Porque o Espírito Santo, além de iluminar nossa consciência, o Espírito Santo também é aquele que nos une a Deus. Então, quando a gente faz um caminho de se unir a Deus, a gente começa a experimentar as alegrias, mas também as dores de Jesus. Jesus padeceu dores pelo nosso pecado. E quando a gente entra no caminho de santidade, a gente vai também sentir dores, que muitas vezes vão ser físicas, no coração, dores espirituais, pela união com o nosso Senhor. Mas é o caminho que Ele preparou, porque o caminho do amor, o caminho da santidade, o caminho para chegar à glória, é um caminho de união a Deus no sofrimento e na dor. A gente vai ver também que o sofrimento de Jesus foi muito grande por cada um de nós, mas muitas vezes, e a gente recebeu muita coisa, né? A gente recebeu uma grande graça que foi a salvação, mas a gente desperdiça isso. A gente não valoriza o sacrifício de nosso Senhor, permitindo e querendo permanecer muitas vezes no pecado. Então o convite também da primeira leitura de hoje é esse convite do Senhor de nós começarmos a ter medo do pecado, a fugir do pecado para valorizar o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. No Evangelho, a gente vai ver Jesus vai na casa, né? Num sábado vai estar na casa de alguém, porque ele vai lá para comer, né? Na casa dessa pessoa. Então a gente vai ver que Jesus, ele sempre está na casa de alguém ou está na sinagoga. Jesus, ele é como diz a música, procura abrigo, né? Ele procura abrigo nos corações, mas ele também procura abrigo nas casas. Jesus sempre nas casas, isso representa muito uma família, então mostra que Jesus sempre queria estar perto das famílias. A gente precisa dar mais espaço para Jesus na nossa família. Como que eu dou mais espaço para Jesus na minha família? Através da oração, através da leitura da palavra, através do esforço para não falar tanta besteira e tanto palavrão e tanta loucura dentro da minha casa, mas ir pouco a pouco santificando o meu lar, para que Jesus possa fazer morada verdadeiramente na minha casa. E aí lá nessa casa ele vai encontrar um homem que tinha a mão seca. Isso é um sinal muito importante também, porque muitas vezes nós temos famílias que estão secas por falta de diálogo, secas por falta de amor, secas pelo egoísmo, secas pelo individualismo, secas pela falta de acreditar em Deus, secas por quererem viver a vida somente pensando em si mesmos e nos seus desejos, nos seus prazeres, nas suas vontades. Mas Jesus, ele vai curar esse homem. Jesus, ele não quis que aquele homem ficasse na secura, tanto que ele vai fazer isso até mesmo num dia de sábado. E aí a resposta de Jesus no final também é uma coisa importante para nós, porque a resposta final de Jesus se um filho ou um boi cai num buraco, vocês não vão salvar mesmo que seja sábado? O que Jesus está trazendo? Eles estavam olhando para a missão de Jesus como se fosse um trabalho. Não, mas nós somos família de Deus. Jesus está fazendo a sua vocação, aquilo que ele foi chamado a fazer. Então, ou seja, missão, vocação não é trabalho. Então não tem horário, não tem período, não tem, sabe? Vocação, por exemplo, uma mãe. Uma mãe não tem horário de trabalho. Eu sou mãe de 8 às 5. Eu sou mãe de segunda a sexta. Eu sou marido, minha escala é 12 por 24. Eu sou marido 12 horas e 24 horas eu tô livre. Porque missão e vocação não tem fim. Missão e vocação é inerente à vida. Missão e vocação é tudo que eu faço. Por exemplo, onde eu estiver, como eu estiver. Por exemplo, outro dia desse eu tava andando na rua, foi uma experiência interessante. Mais uma dessas andanças na rua. Só que não foi tão... Mas eu tava andando na rua, tava voltando da academia. Aí eu tava de camisa normal, né? Até uma camisa que eu ganhei na paróquia que fala filho amado, católico e flamenguista. Uma camisa preta, de calça e tal. E aí eu tava andando e aí um jovem passou por mim e falou assim, oi. Aí falou comigo e me perguntou assim, não tá trabalhando não tá de padre? Aí eu fiquei assim, tipo, não, eu sou padre todo o tempo. Mas as pessoas não associam, acham que ser padre é só quando eu tô com essa roupa. Eu sou padre é só quando eu tô fazendo missa, como eles dizem, né? O padre tá fazendo a missa.
Eu sou padre quando eu estou fazendo missa, eu sou padre quando eu estou atendendo. Não, eu sou padre todo o tempo. A minha vida é essa. Porque a minha vocação, ela é inerente à minha vida. Então eu sou padre onde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo. E isso é o que dá sentido à nossa vida. Porque se eu perco de vista que eu sou mãe, que eu sou pai, que eu sou esposa, que eu sou marido, que eu sou trabalhador, por exemplo, que eu sou médico, que eu sou advogado, que eu sou engenheiro, que eu sou... Se eu perco de vista que isso é a minha vocação e está inerente à minha vida, se eu perco de vista que eu sou missionário e onde eu estiver eu tenho que anunciar o evangelho, se eu perco de vista que eu sou um batizado, onde eu estiver eu tenho que testemunhar, eu vou viver qualquer coisa. E aí eu vou desmerecer o sacrifício de Jesus por mim. Então, é não secularizar a vocação que Deus nos deu. Porque eu não tenho uma vocação com um horário de trabalho, eu tenho uma vocação que é parte da minha vida, que é toda a minha vida, em verdade, que é tudo que eu tenho da minha vida. Então a gente precisa pedir também hoje a graça do Senhor de viver a vocação a qual Ele nos chamou, de vivermos plenamente aquilo que o Senhor chamou a cada um de nós. Fecha um pouquinho seus olhos aí. Por isso, Jesus, nós te pedimos que pela graça do Teu Espírito Santo, nós possamos viver de verdade a vocação que fomos chamados. Com alegria sermos mãe, pai, esposa, marido, médico, engenheiro, pedreiro, dona de casa. Mas que não seja com um peso de jornada de trabalho ou pensando em receber um salário. Que na verdade o salário que esperemos seja a herança eterna. Porque se fazemos o que temos que fazer em vida, vamos receber como prêmio a herança eterna. Se fazemos o que temos que fazer no dia de hoje, Tu vai dar-nos, Senhor, tudo o que merecemos e necessitamos na eternidade. Então te pedimos, Senhor, que tira do nosso coração todo sentido de trabalho, serviço, porque muitas vezes trabalho e serviço são peso. E quando eu vejo a minha vocação como serviço, como trabalho, como eu vejo a minha vocação como trabalho, acaba se tornando um fardo, acaba se tornando um peso. Eu acabo querendo recompensas por aquilo que eu faço. Mas eu te peço, Senhor, tira do meu coração todo desejo e sentido de recompensa por aquilo que eu faço. Que eu ofereça a minha vida de forma genuína, sem interesse de reciprocidade, sem interesse de receber nada em troca. Somente o interesse e o desejo de fazer a Tua vontade, Senhor, de me dar e me gastar para viver o que eu tenho que viver. Também te peço, Espírito Santo, que possa trazer ao meu coração a consciência de que o pecado não é o meu lugar, trazer ao meu coração a consciência de que eu preciso ser santo, purificar a minha vida e não me deixar levar pelos pecados que eu tenho cometido. Ajuda-me, Espírito Santo, a ser uma pessoa melhor e oferecer o melhor que eu tenho a Deus todos os dias. Ajuda o meu coração a se converter, Espírito Santo, a ser uma oferta agradável a Ti. Ajuda-nos, Espírito Santo, por favor, nesse dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.